GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. Estamos situados em Vinhedo, atuamos com assessoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos em company e cursos online para as seguintes normas do Sistema de Gestão. Entre elas, a ISO 17025-2017, que trata da gestão da qualidade de laboratórios e competências, e a ISO 9001-2015, que trata da gestão da qualidade. Dando continuidade na videoaula, curso do auditor interno da norma ISO 17025-2017. Estamos agora no módulo 11. Nesse módulo vamos verificar como conduzir uma auditoria. Módulo 11, condução da auditoria, ministrado através da videoaula 7, parte 2. Realizando a auditoria na unidade. Eu posso ter o checklist, já mencionei, para me dar um norte, desde que ele não esteja perguntas fechadas, né? Só para dar um norte, eu posso utilizar um checklist. Realizando a auditoria na unidade. Um exemplo de checklist: transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta. Um exemplo: o laboratório deve ser responsável pela imparcialidade. Quais perguntas podemos verificar, fazer? O laboratório está atendendo a esse requisito? Os riscos de imparcialidade foram verificados? Estão sendo atendidos? Tem análise crítica sobre a imparcialidade? Ou seja, eu tenho o requisito e faço algumas perguntas para eu direcionar a minha auditoria. Como desenvolver um checklist? Identifique os elementos da norma, frase relevante da norma, lista das pessoas mais ou menos previamente determinada, lista de perguntas que você pretende fazer, ou seja, ele serve como orientação. Um checklist, lembrando, o checklist é uma ferramenta de auxílio para a condução da auditoria, porém não é um requisito da norma, é só como orientação. Eu anotei mais ou menos a sequência que eu vou fazer, algumas perguntas que eu pretendo fazer, e assim eu vou conduzindo a minha auditoria. Exemplo de EMED de auditoria. Pode ter localização do auditor, envolvendo o auditor e o auditado. Interação humana, ou seja, quando eu estou auditando no local com interação humana, através de entrevistas ou através do meio remoto, né? Quando eu estou fazendo de documentação sem interação humana, eu estou só analisando a documentação, não tenho contato com ninguém, e remota está enviando a documentação. Pode ser feita desta maneira. Reunião de abertura. Prover um resumo de como as atividades de auditoria serão conduzidas, confirme a data da auditoria, qual a área, qual auditor vai auditar cada área, o plano de auditoria que foi previamente avaliado e aprovado, provisão para reunião de encerramento. Então, na reunião de abertura, eu menciono 15 minutos, 10 minutos é o suficiente para fazer uma explanação geral. Coletando e verificando a informação. Métodos para a coleta da informação incluem entrevistas, ou seja, vou entrevistar o auditado, vou perguntar para o auditado, vou me apresentar, perguntar como é que é o processo dele, o que é que ele faz, solicitar alguma documentação. Observação da atividade, ambiente de trabalho, condições. Eu posso estar entrevistando e observando o local, como a atividade é desenvolvida e ouvindo também. Análise crítica de documentação e registro, já mencionei, eu posso pegar a documentação e vou coletar informação. Um relatório da auditoria, eu posso verificar e coletar informação, saber se teve não conformidade, se elas foram tratadas. Análise crítica, a ata de reunião, para saber se teve as entradas, saídas, como foram tratadas as ações na análise crítica. Resumo de dados e análise, amostragem de processos, outros relatórios como realimentação do cliente, satisfação do cliente, base de dados e páginas da web, ou seja, no site da empresa. Lembra,
que eu já mencionei, que eu vou buscar informação para saber se a política está sendo disponibilizada para todas as partes interessadas, vou coletar informação no site da empresa para verificar o atendimento, se a política está disponível para partes interessadas. É uma forma de coletar informações. Evidências de auditoria, verificar registros, dados, relatórios, observação na prática, como o processo é feito na prática, como se desenvolve, verificação de documentos como procedimentos, objetivos, controle, manuais, entrevista, feedback dos relatórios das partes interessadas, se houve essa retroalimentação, relatórios de auditorias anteriores, ata reunião da análise crítica. Todos esses itens aqui são evidências de auditoria que eu posso levantar para realizar a minha auditoria. Conduzindo a auditoria. Os auditores devem reunir evidências de auditoria. Auditor reúne evidência. Verificar as informações coletadas, checar, avaliar, comparar a evidência da auditoria versus critérios, procedimentos e manuais. Se o procedimento diz que um determinado processo deve ser executado daquela forma, eu vou comparar, saber se o que está sendo executado está de acordo com o procedimento, está de acordo com a norma, está de acordo com o requisito legal. E conclusão da auditoria. Assim eu começo a conduzir a auditoria. Coletando evidências, amostragem, estabelecer o grau de confiança de conformidade ou não conformidade. Continuar a amostragem até a confiança ou grau de conformidade ou não conformidade seja estabelecida. Um exemplo, se eu vou auditar um determinado setor, tem 20 funcionários, eu vou auditar o setor e vou verificar se eles têm entendimento da política. 20, eu vou perguntar, entrevistar 2, 3, 4. Se a metade dos que eu entrevistei, 2 conhece a política e 2 não, eu vou fazer uma amostragem maior para evidenciar se realmente a política não está sendo conhecida e entendida pelos funcionários ou se ela está sendo conhecida e atendida, porque numa amostragem maior eu evidenciei que a grande maioria sabe, somente pontualmente 2 não conhece a política, cabe aqui uma observação ao invés de uma não conformidade. Então eu vou continuar a amostragem até que eu tenha confiança do grau de conformidade ou realmente para eu poder relatar uma não conformidade. Eu não posso pegar só 2 entrevistados e já informar ou evidenciar que não tem não conformidade ou que é uma não conformidade naquele requisito. Tem que tomar muito cuidado com o grau de confiança e o grau de conformidade, ou seja, uma amostragem relativamente que realmente demonstre a confiabilidade da amostragem. Trilha de auditoria é um caminho específico para buscar um resultado específico ou uma particular desconfiança. No anexo tem um exemplo e exercício para demonstrar, mas nós vamos verificar aqui na prática um exemplo. Aqui temos um exemplo de trilha de auditoria. Vamos lá. Se eu vou auditar a calibração de equipamentos, eu posso seguir uma trilha para verificar se realmente está atendendo a esse requisito específico. Um exemplo, eu vou verificar se tem procedimento, se caso tenha, vou ler, verificar o que está sendo solicitado no procedimento. Se os equipamentos estão identificados de uma maneira que permita a rastreabilidade, a identificação da calibração. Se tem o controle de calibração, se existe uma gestão de calibração. Se os equipamentos têm certificado de calibração. Qual a validade da calibração dos certificados? Se é 1 ano, 6 meses? Qual o período? Se a empresa que fez a calibração está qualificada, já vou auditar a qualificação de fornecedores. Lembra que já mencionamos que temos que caminhar pela norma, ir no requisito, voltar no outro, para realmente evidenciar se está conforme ou não conforme.
Vou verificar qual empresa fez a calibração, já anoto, depois vou na avaliação de fornecedores, verificar se ela está com toda a documentação correta, se ela está qualificada, quais requisitos legais são necessários. E se quem utiliza o equipamento teve o treinamento para usar, onde eu vou verificar, primeiro na descrição de competências, verificar se tem algum requisito legal e verificar no RH ou em outro departamento que tenha retido esta documentação. Assim eu tenho a minha trilha de auditoria. Pode ser outros caminhos, aqui é só um exemplo, um modelo a ser seguido. Uma amostragem, o auditor deve considerar que evidências são demonstradas pelo auditado, coerência na coleta da amostragem, ou seja, uma coerência. 20 auditados tem uma coerência, 20%, 30%, não posso de 20 só fazer uma coleta só com um, a amostragem fica com defeito, não é uma amostragem válida. Se a amostragem é suficiente para declarar uma não conformidade, já mencionei anteriormente, se eu estou auditando um setor que tem 20, para declarar a conformidade ou a não conformidade, eu tenho que ter uma amostragem maior, verificar se realmente está sendo evidenciado aquela não conformidade ou o atendimento daquele requisito. Já mencionei o exemplo da política. Entrevisto 4 pessoas, 5. Se a grande maioria souber da política, realmente está demonstrado que a política está entendida. Mas se a metade dos entrevistados conhece, a outra metade não conhece, eu vou fazer uma amostragem maior para realmente ter certeza que existe a conformidade ou a não conformidade. Necessidade de coletar amostragem em vários setores. Exemplo, ainda da política. Estou no setor de produção. Entrevistei 5 pessoas no universo de 20. 3 conhecem a política e 2 não. Vou auditar em outro setor para verificar realmente se a política está sendo entendida por toda a organização. Coleta informação em outros setores, no RH, no departamento de compras, em outros setores e verifico. Realmente, nesses outros setores, todo mundo conhece a política. Ou seja, então, existe uma falha no sistema, mas é pontual. Eu posso somente declarar uma oportunidade de melhoria ou uma observação e não uma não conformidade, porque na amostragem geral, a grande maioria demonstrou conhecimento com a política, se esse for o caso. Por isso, eu tenho que evidenciar em outros setores, principalmente quando for auditar a política e objetivos. Saber se todos os setores de processo e pessoas envolvidas nesses setores de processo conhecem a política da empresa. É uma maneira de eu verificar em outros setores. A profundidade da amostragem depende dos critérios da operação e requisitos de análise, resultados de auditorias anteriores, compreensão do pessoal envolvido na operação. Então, eu vou ser mais criterioso ou menos criterioso, dependendo desses requisitos, da compreensão do pessoal envolvido. Dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser mais criterioso, ou dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser menos criterioso na minha amostragem. Técnicas de questionamento para fazer uma auditoria. Perguntas abertas. Mostre-me, pergunte para o auditado, mostre-me como é que você executa essa atividade. Por favor, mostre-me o controle que você exerce. Mostre se tem, mostra para mim qual o procedimento. Mostra como é que você faz para operar, para ligar a máquina, para fazer o seu processo. Ou seja, pede para o auditado mostrar o seu processo. Pergunta, solicita ao entrevistado para mostrar o processo. Ele conhece o processo, ele vai mostrar e você vai ouvir, ver e relatar o que você evidenciar. Faça o auditado relaxar. Pode mostrar tranquilo como é que você faz, faça a pergunta novamente, deixe ele falar com as suas próprias palavras. Comunique-se positivamente, incluindo a linguagem corporal, ou seja, mostre-se positivo, que está entendendo o que ele está falando. Olhe para o auditado, ou seja, deixe ele tranquilo, assim a sua auditoria vai transcorrer com tranquilidade. Comunicação e questionamento. 3 perguntas que o auditor tem para atender.
está realmente acontecendo? Esta conformidade ou esta não conformidade está realmente acontecendo? Ela foi entendida? É eficaz? Ou seja, quando eu estou me comunicando com o ditado, está realmente acontecendo? Ele está entendendo? É eficaz? Tudo isso são perguntas que eu devo questionar. Comunicação e questionamento. Comunicar de forma eficaz. Ser bom ouvinte. Quando o auditado estiver respondendo para você, auditor, seja bom ouvinte, dê atenção, porque as informações dele vai ser relevante e faça as suas anotações. Mostre interesse quando ele estiver demonstrando o processo, porque ele conhece o processo. Não haja com desdém olhando para outros lados. Dê atenção para o auditado. Saiba o que dizer e quando dizer. Deixe ele falar. Quando tiver que interromper, peça para ele fazer uma pausa e faça uma pergunta e deixa ele prosseguir. Respeitar os sentimentos. As pessoas são sensíveis e numa auditoria elas ficam mais sensíveis, ficam nervosas. Não se afaste, manter contato com os olhos. Ficar próximo do auditado numa distância que ele possa demonstrar o seu processo numa distância segura. Não pareça impaciente, nervoso, querendo já sair daquela auditoria. Calma, faça a sua auditoria com calma. Não seja excessivamente informal, perguntando para o auditado: por favor, deverasmente, pode me mostrar como executa esse procedimento, que hora eu estou auditando? Não faça esse tipo de explanação que você vai constranger o seu auditado. Se houver evidência de que o auditado errou, convém que ele admite o erro, desculpe-se, aprenda com o erro, siga em frente. Ou seja, você, auditor, se você errar, admita o erro, peça desculpa. Não, realmente eu me enganei, esse requisito está sendo atendido, desculpa. Aprenda com o erro, siga em frente e vamos seguir com a auditoria. Não conformidades. Sempre que detectadas, devem ser comunicadas imediatamente ao auditado para evitar o efeito surpresa. Tem muito auditor que não relata a não conformidade ou a conformidade para o auditado e só no relatório que vem a surpresa. Ou seja, quando você estiver auditando e conversando com o auditado, se teve uma conformidade, informar, ora, muito obrigado, nesse seu setor não tem nenhuma não conformidade. Caso tenha uma não conformidade, relatar, muito obrigado pela sua atenção, eu vou relatar uma não conformidade evidenciada. E fale qual foi a não conformidade que você encontrou. De repente ele pode questionar e mostrar que realmente não existe a não conformidade porque foi mal entendido a explicação dele. Então, comunique imediatamente, é obrigatório. Tem auditor que não está fazendo isso. Tome muita atenção sobre esse requisito. A redação das não conformidades deve trazer todas as informações. Nós vamos ver mais à frente como redigir uma não conformidade. Tem auditor que relata a não conformidade e não dá para saber o que ele está querendo dizer e onde estão as evidências e onde está a não conformidade. Deve ser bem clara e fácil entendimento por todos. Não conformidades. Convém que as não conformidades sejam registradas junto com as evidências objetivas. Tem uma não conformidade com a evidência. Um exemplo, não calibrei o equipamento, com a evidência, o número do equipamento. Um documento está obsoleto ou está fora da norma, qual o número do documento? Ou seja, a evidência que demonstra aquela não conformidade e relatar para o auditado. Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações, ou seja, realmente está aqui a não conformidade, foi evidenciado, o documento está assim, ou o equipamento não está calibrado, ou esse procedimento não está sendo cumprido. Ele entendeu, realmente ele aceitou a não conformidade e entendeu que realmente a não conformidade existiu. Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente. Pode ter? Pode, é claro, o auditado pode divergir do seu relato de não conformidade e o direito do contraditório é obrigatório. Na ISO 19011 relata que o direito do contraditório em uma
não conformidade, é a obrigação de ambas as partes conversarem e dar direito ao auditado a esse direito. Convém que os temas não resolvidos sejam registrados. Se caso não houver acerto, registrar que o auditado questionou, porém você manteve a não conformidade, porque você tem evidências objetivas e claras sobre essa não conformidade. Mas tudo tem que deixar claro para o auditado, sem surpresas posteriores. Não conformidade. A não conformidade é uma deficiência do sistema de gestão da qualidade, ou seja, é uma deficiência. Algo não está conforme. Algo está com problema no sistema de gestão. As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria. Ela é uma não conformidade, mas a organização pode tratar como oportunidade de melhoria, porque ela pode melhorar um processo, um procedimento, a maneira com que ela vai gerenciar o seu sistema. Não conformidades podem ser maiores quando não atendimento a um requisito, completo desconhecimento da política e dos objetivos é uma não conformidade maior, várias não conformidades menores, ou seja, no setor tem um problema na documentação, em outro setor problema em documentação, em outro setor, ou seja, a mesma não conformidade se repete em vários setores, é uma não conformidade maior. E situação não identificada pelo sistema de gestão. E outra também, quando não atende ao requisito legal, é uma não conformidade maior. Para a auditoria interna não se costuma dar maiores ou menores, mas você pode assim relatar se for seu interesse quando estiver auditando. Menores, atendimento parcial ao requisito. O documento tem algumas falhas. Ele está metade correto, metade não. Falta um registro. Situação que não afeta a maneira direta do sistema, né? Os objetivos não estão bem especificados. Os auditados não conhecem os objetivos. Uma coisa que não afeta diretamente. Aí pode ser uma menor. Não conformidade. Redigindo uma não conformidade. O maior problema em auditorias é quando está se redigindo a não conformidade. A própria ISO 19011, Diretrizes para o Sistema de Gestão, ela orienta que as não conformidades devem seguir uma sequência para registrar. Eu preciso ter o fato, que é o F, condição encontrada, ou seja, é o fato, o que eu encontrei, a evidência, a confirmação, a evidência, a contrariedade, procedimento, requisito legal e a atribuição. O fato, a evidência e a atribuição sempre vai ocorrer na redação de uma não conformidade. O C, que é a contrariedade, nem sempre, porque nem sempre eu vou ter um procedimento, nem sempre eu vou ter um requisito legal. Então, este item aqui nem sempre se aplica. Vamos agora ver o exemplo de como redigir uma não conformidade. Redigindo uma não conformidade. Vamos ao exemplo. Para redigir uma não conformidade, ela tem que estar clara. Já mencionamos antes que tem uma sequência, um fato, uma evidência, uma contrariedade e uma atribuição. Então vamos aos seguintes cenários. Equipamentos sem calibração sendo utilizados no setor de laboratório. Esse é o nosso cenário, foi o que eu verifiquei, ou você como auditor melhor, identificou. Qual é o fato? Vários equipamentos de medição, balança sem a devida calibração. Esse é o nosso fato. Mencionei, fiz a redação do fato de uma maneira sucinta, simples, fácil compreensão. A minha evidência, balança número 1020, balança número 1040, balança número 1060. Ambas da marca Peso Bom, ou seja, eu tenho uma evidência clara. Está aqui a balança com o seu devido número da seguinte marca. Posso rastrear número e certificado, ou seja, está bem evidenciado. Nesse nosso caso, nós temos uma contrariedade. Em desacordo com o procedimento PCE, procedimento de calibração de equipamento, número 2039, revisão 3, que diz, eu coloco aspas e reticências, todos os equipamentos de medição devem ser calibrados. Reticências e aspas novamente, porque
tem alguma coisa escrita antes e depois no procedimento. Eu pego só aquela frase que vai balizar bem a minha redação da não conformidade quando estiver falando da contrariedade. E vamos à atribuição. Em desacordo com a norma ISO 17025-2017, requisito 6.4, que diz, aspas, reticências devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou a incerteza de medição afetar a validade dos resultados relatados. Novamente, reticências e aspas, porque na norma tem alguma coisa escrita antes e depois. Desta forma, desta maneira, fica bem evidenciado a minha não conformidade, ou seja, a não conformidade que eu estou evidenciando de uma maneira clara, pois eu tenho um fato bem explicado, uma evidência, está balizado numa contrariedade, em um procedimento do laboratório e tem atribuição à norma, o requisito da norma que diz que deve, ou seja, a redação da não conformidade é clara. Qualquer pessoa, qualquer um pode identificar e compreender. Temos aqui um modelo de relatório de não conformidade preenchido como exemplo. Vamos verificar como proceder. Você vai colocar o número, a data, a norma, o departamento onde foi evidenciado a não conformidade e a constatação conforme já mencionamos anteriormente. Você vai ter o fato, a evidência, a contrariedade quando existir, certas não conformidade não tem a contrariedade, e a atribuição, ou seja, no mínimo as 3 itens é obrigada, o fato, a evidência e a atribuição. Contrariedade, nem sempre vai ter um requisito legal, nem sempre vai ter um procedimento. Vejam bem como fica fácil de entender, visualizar e de interpretar essa não conformidade, de maneira fácil e clara. Dando sequência, modelo de solicitação de ação corretiva preenchido. Temos aqui a descrição da solicitação, o fato evidenciado, ação proposta e o parecer do auditor, ou seja, preenche desta forma, nesse modelo ou modelo que você estiver, e quem recebeu a não conformidade vai dar o seu parecer. Vamos a esse exemplo aqui. Foi evidenciado no setor de análise do laboratório, 5 dos 10 funcionários não tinham as competências e treinamentos para executar o serviço que poderá influenciar no resultado final, serviço ou produto. Isso é a evidência constatada. Qual foi a ação proposta? Os procedimentos serão revisados de maneira a exigir que todos os funcionários com função de análise de laboratório sejam competentes e recebam treinamentos a intervalos planejados. Quem que respondeu essa não conformidade? O gerente de RH. O auditor vai aceitar porque é proativa para evitar a sua repetição, ou seja, é um modelo a ser seguido, pode ter outros modelos, mas mais ou menos nesse formato. Conclusão da auditoria. As conclusões da auditoria podem abordar extensão da conformidade do sistema de gestão com o critério da auditoria, a implementação, manutenção eficaz do sistema de gestão, a capacidade das análises críticas pela direção em assegurar a pertinência, adequação, eficácia e melhoria do sistema. Ou seja, eu vou tirar a minha conclusão com base nesses itens e com base com as evidências e informações coletadas. Follow-up das ações inclui a revisão dos dados e informações relevantes para a detecção da causa raiz das não conformidades. Lembra que lá tem as ações propostas? É um follow-up. Se não for verificado em determinado tempo, tem que depois auditar novamente para verificar as não conformidades. Nas auditorias de certificação, temos até 90 dias. Nas auditorias internas, trata-se imediatamente ou algum prazo estabelecido. Devem ser tomadas ações em tempos planejados, conforme o plano de ação estabelecido.
no documento anterior, naquele formulário, lá está como vai ser tratado. O auditado é que determina os prazos e o que ele vai fazer, não é o auditor. O auditor só verifica se aceita. Reunião de encerramento, uma lista de presença, equipe de auditoria, o escopo, datas e processos, tudo que foi verificado, o resumo dos fatos, relatar sucintamente o que foi verificado, verificamos o setor A, B, C, os processos, identificamos algumas oportunidades de melhoria, caso elas existam, foi verificada não conformidade, caso elas existem, se não existir, relatar que não teve nenhuma não conformidade, os pontos positivos e esclarecimentos que houver, alguma divergência que ficou, que foi tratada, passa a palavra à direção antes do encerramento e encerrar. Ou seja, nessa reunião de encerramento o relatório já está fechado, não tem mais como consertar. Por isso a reunião antes da reunião de encerramento, para tratar as possíveis divergências. Ao concluir o curso, o participante será capaz de planejar, preparar, implantar e realizar o programa de auditoria da ISO 17025-2017. Conhecer os requisitos para competência de auditores, de acordo com a ISO 19011-2018, diretrizes para a auditoria do sistema de gestão. Essa norma é uma norma de orientação. E realizar auditorias na organização em seus fornecedores de acordo com a ISO 17025-2017. Ou seja, o nosso curso vai capacitar vocês a realizar uma auditoria dentro dos requisitos e dos princípios das normas aqui mencionadas. Você recebe o certificado com o seu nome, a norma que você fez o curso, a carga horária do curso e a data do curso. Ainda dentro do certificado temos o verso. No verso temos o conteúdo do curso, os módulos, a legislação amparo legal para emissão do certificado, o nome da empresa e o CNPJ, a chave de registro do certificado, o seu nome, o CPF e o QR Code para verificar, rastrear a validade do certificado. Ou seja, o nosso certificado atende toda a legislação vigente. Seja bem-vindo à GAC Cursos Online. Esteja preparado para atuar com auditoria da ISO 17025-2017.